Nós estamos na série, começamos semana passada, baseada em Tiago, Fé em Ação. Tiago, um dos livros mais práticos da Bíblia, um dos mais práticos do Novo Testamento, trata dos grandes temas da vida de maneira aplicada. Como você aplicar a fé nas mais diferentes circunstâncias da vida. O texto de Tiago fala que a fé sem ação, ela é morta. A fé que é apenas verbal, não é vivida, não causa impacto nenhum em nosso viver. Então, estamos aprendendo aqui como colocar a fé em ação. Na semana passada já vimos como a fé ela é colocada em prática, ela é colocada à prova quando enfrentamos as adversidades da vida, enfrentamos as lutas da vida, a expressão usada por Tiago no capítulo 1, quando enfrentamos as provações da vida. É diante das provações, é no meio das provações que a nossa fé é testada para mostrar se ela é verdadeira ou não. Fé que não resiste a provações não é fé verdadeira, ou é uma fé muito infantil. Então, Tiago já começa dizendo que um grande teste da nossa fé é o enfrentamento das provações. Eu quero, para introduzir a palavra de hoje, fazer uma pergunta a você. Você que está em casa, você que está aqui, por um instante, pense na pergunta que eu vou fazer e pense aí na resposta que vem à sua mente. Se você tivesse hoje à noite uma visão de Deus, assim, inquestionável, e nessa visão, Deus lhe dissesse o seguinte: faça qualquer pedido que você quiser fazer, e eu te garanto que eu vou dizer sim. Então vamos lá, a condição é, vou responder sim. Alguém já pensou aqui numa Ferrari, entendeu? Faça o pedido que você desejar, qualquer pedido, com a garantia que eu vou lhe dizer sim, ou que eu vou atender. Sinceramente, o que você pediria? O que você pediria? Esta foi a pergunta, esta foi a proposta que Deus fez para Salomão, que apareceu a ele em sonho à noite, em visão à noite, e disse: pede o que você quiser e eu vou lhe conceder. E o que é que Salomão pediu? Sabedoria. Então, não é à toa que ele é chamado o homem mais sábio da face da terra. Porque aí Deus diz a ele o seguinte: por que você, Salomão, não pediu riquezas? Porque você não pediu vingança contra os seus inimigos? Tá? Eu não apenas vou lhe dar sabedoria, mas vou lhe dar riquezas e vitórias sobre os seus inimigos. Salomão fez o pedido por sabedoria. E hoje eu quero exatamente falar sobre isso, sobre como obter sabedoria. Eu espero que na sua mente, como resposta à minha pergunta, tenha vindo a palavra sabedoria. Porque nós provavelmente pensamos em outras coisas, talvez saúde, riqueza, paz. Mas Salomão, quando recebeu de Deus a proposta, dizendo, pode pedir o que você quiser, eu vou te dar, ele pediu sabedoria. E ele depois escreveu o livro de Provérbios, que fala de sabedoria, escreveu também o livro de Eclesiastes. Queridos, para ter uma ideia, Provérbios 4:7 diz que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. O que é a sabedoria, segundo a Bíblia, segundo o livro de Tiago, que ele fala de sabedoria? No hebraico é a palavra hokma, que significa conhecimento prático sobre a forma de viver. A capacidade de tomar decisões corretas, de fazer escolhas certas. Então, quando a gente fala de sabedoria, nós estamos falando de algo prático. Sabedoria é conhecimento prático sobre a forma correta de viver, é a capacidade de tomar decisões corretas, de fazer escolhas certas em cada circunstância. Sabedoria é mais do que conhecimento acadêmico. Embora conhecimento acadêmico seja muito importante, ou conhecimento técnico, ou até conhecimento teológico, mas isso não equivale à sabedoria.
A Bíblia diz no Salmo 119 o seguinte, o salmista diz, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ele está dizendo assim, eu sei mais do que os meus professores. Por uma razão, porque eu medito nos teus testemunhos. Então, sabedoria, esse conhecimento prático, não se confunde com conhecimento acadêmico, conhecimento técnico e nem ainda conhecimento teológico. Portanto, sabedoria não se aprende na faculdade, viu? Sabedoria, você não vai na faculdade, é importante, mas você não vai aprender, não tem lição de sabedoria na faculdade. E sabedoria e experiência de vida? A Bíblia também fala que embora o tempo de vida, embora a experiência seja importante, é possível ser mais velho, nem por isso mais sábio. Queridos, vamos lá. A lei natural diz o seguinte, espera-se que os jovens estejam no processo de aprender sabedoria, mas se espera que com os mais velhos esteja a sabedoria. Não é assim que a gente imagina? Mas isso nem sempre é verdade. Agora, queridos, pior do que um jovem não sábio é um idoso não sábio. Porque passou tanto tempo e que você vai buscar sabedoria e ele toma as decisões mais infantis possíveis, aí é demais, né, gente? Deveria caminhar nessa direção, nesse processo. Eu envelheço e eu me torno mais sábio. Mas não. O Salmo 119, versículo 100 diz, sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Ou como alguém disse muito bem, envelhecer é inevitável, sabedoria é opcional. Então, envelhecer você não tem como evitar. Sabedoria depende da sua escolha, se você vai ficar mais sábio. Envelhecer é inevitável, adquirir sabedoria ou ser sábio é uma escolha que nós fazemos. Eu quero hoje, então, compartilhar e ser convencido por Tiago de que pedir a Deus sabedoria é o melhor, o mais importante, o mais necessário pedido que nós podemos fazer. Não importa a idade que você esteja, seja você um jovem, um adolescente, seja alguém da terceira idade, seja um adulto, a maior necessidade, o melhor pedido que podemos fazer é a Deus por sabedoria. Tiago 1, 5 a 8, eu convido você para lermos a palavra de Deus. Eu queria te convidar a ficar em pé mais uma vez, para lermos esses versículos das Escrituras Sagradas. Tiago capítulo 1, versos 5 até o 8. Olha o que diz a palavra de Deus. O título é Como Obter Sabedoria, que é o texto da mensagem dessa manhã. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Vamos orar. Deus de amor, nós nos colocamos nessa manhã diante de Ti e queremos que o Teu Espírito, nessa manhã, coloque em nós uma convicção plena de como a sabedoria que vem do céu é crucial, é importante, inestimável para a nossa vida. Fale conosco nessa manhã, fale conosco por meio da Tua palavra, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. Sabedoria é um tema tão importante que Tiago, depois no capítulo 3, vai voltar a falar sobre isto, e eu vou falar também sobre sabedoria que vem do céu e a suposta sabedoria da terra. Mas aqui, nessa introdução, Tiago está nos ensinando como obter sabedoria. Mas a primeira verdade que nós temos que ter em mente é o seguinte: todos nós precisamos de sabedoria. O texto diz, se porém algum de vocês necessita de sabedoria. Ao afirmar isso, ele não está dizendo que algumas pessoas precisam
e outras pessoas não precisam. Ele está dizendo o seguinte: há pessoas que precisam e reconhecem que precisam, e há outras pessoas que precisam, mas não admitem que precisam. Ele está dizendo aqui para nós o seguinte: se você já se deu conta, como Salomão, se você admite que você precisa de sabedoria, você está no bom caminho. Porque todos nós necessitamos de sabedoria. Não importa onde já chegamos na aquisição de sabedoria, ainda falta muito. Há pessoas que reconhecem que precisam de sabedoria para a sua vida, para os seus relacionamentos, para tomar decisões, para fazer escolhas, para todas as áreas da vida. E essas pessoas reconhecem que precisam de sabedoria. Eu costumo dizer que nós só buscamos aquilo que admitimos não ter, ou aquilo que admitimos não precisar. Enquanto nós negamos que precisamos de sabedoria, vamos buscar sabedoria. Quem trabalha com pessoas como eu trabalho, e todo mundo que trabalha na área aí, por exemplo, da saúde também, pessoas que precisam de ajuda, você sabe que só dá para ajudar quem reconhece que precisa de ajuda. Quem não reconhece que precisa de ajuda, não tem como você dar ajuda. Vai ser pouco efetiva. Na questão de sabedoria, a mesma coisa. Nós só vamos clamar por sabedoria quando nós reconhecemos que precisamos de sabedoria. Mas eu quero te afirmar, à luz da Bíblia, que não existe ninguém que diga assim: já alcancei o grau máximo, não preciso de sabedoria. Porque se você afirmar isso, é a maior confirmação que você precisa de sabedoria. A Bíblia diz isso. Por exemplo, Salomão diz o seguinte, deixa eu ler Isaías primeiro, para depois citar por último Salomão. Isaías diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Isaías 5, 21. Olha só, ai aqui é uma lamentação. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai daqueles que se acham, que pensam que sabem tudo, que têm sabedoria, que conhecem, que têm resposta para tudo, entendeu? Aí, Provérbios 26, 12 diz o seguinte, Salomão pergunta: tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pergunta que ele faz. Você tem visto aí o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais de um tolo do que dele. Ah, essa doeu. Você está vendo? Conhece alguém que acha que é sábio? Tem mais esperança num tolo, olha só, do que nele. Porque ele é o tolo elevado ao cubo. Ele é o tolo por excelência. Entendeu? Sabe? É aquela expressão, na verdade, tem gente que não sabe que não sabe. Pensa que sabe. E aqui não é conhecimento técnico, que tem sabedoria para a vida, que sabe tomar as melhores decisões. Então, queridos, saia nessa manhã daqui, convencido pela palavra de Deus, que eu e você precisamos de sabedoria. Todos nós necessitamos de sabedoria, de mais sabedoria para a nossa vida. Porque todos nós, queridos, nós somos perigosos. Sabia que nós somos perigosos? Nós temos uma capacidade espetacular de fazer coisas erradas, de tomar decisões. É o tipo assim, achei que ia dar certo. Sabe? Parece aquele camarada que está dirigindo e ele vê um lugar assim, acho que dá. Aí ele passa, aquele caminhão, já viu aquele caminhão que passa debaixo da ponte? Ele vem assim, vê que a ponte tem altura. Ele fala assim, acho que dá. Dá para derrubar a ponte. Dá para ficar preso. Na nossa vida, queridos, em todas as áreas, nós temos uma tendência a tomar decisões familiares erradas, pessoais erradas, profissionais erradas, financeiras erradas, decisões espirituais erradas. Nós temos, desde que o pecado entrou no mundo, nós temos em nós uma tendência. E nós temos que desconfiar
da nossa capacidade. E temos que começar reconhecendo que nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. Na minha caminhada como conselheiro, queridos, eu já aprendi apanhando. O seguinte, que para algumas pessoas eu só dou conselho quando ela me pede. Entendeu? Já dei muito conselho para quem não me pediu. No sentido, pediu explicitamente, reconhecendo. Então, algumas pessoas, quando me ligam falando de um problema, eu pergunto assim, o que você acha que te levou para esse problema? E se ela não conseguiu enxergar ainda a causa do problema, não está pronta para receber o conselho. Se ela dá uma explicação, não, vai resolver só esse mês. Estourei o orçamento, não, só esse mês. Mês que vem já vai, só que está tomando essa decisão errada há anos. Só esse mês. Eu não recebi de um cliente, ou isso, aquilo. É mais um exemplo. Não dá para dar um conselho. Eu tenho que esperar um pouquinho mais, porque sendo cristão, Deus vai apertar ele um pouquinho mais. Até que ele reconheça, está me faltando sabedoria na minha decisão. Pessoas que saem de um relacionamento errado, entram no outro relacionamento errado. No outro relacionamento errado. E sempre é o outro. Já conversou com alguém que sempre são os outros que estão errados? Entendeu? O mundo está contra ele. Ou ele é muito azarado. Então, não, gente, nós temos que analisar. Deus, por que eu estou nessa situação? Entendeu? Por que eu entrei nessa situação? O Rick Warren tem um artigo que tem o seguinte título: Como me meti nessa encrenca? Graças a Deus ele explica também como sair dela. Como me meti nessa encrenca? Queridos, reconheça. Todos nós precisamos de sabedoria, não importa o tempo de vida que nós tenhamos, não importa o tempo de vida cristã que tenhamos, por mais que alcancemos, nós precisamos ainda de sabedoria. Quando o Tiago diz assim, se alguém tem falta, ou se alguém de vocês necessita de sabedoria, nós vamos estar na fila já levantando a mão. Eu preciso mais sabedoria. Sabedoria para todas as áreas da minha vida. Decisões pessoais, decisões familiares, decisões profissionais, decisões espirituais, decisões financeiras. Nós precisamos da sabedoria que vem de Deus, que não se aprende na faculdade, que não se adquire simplesmente por os anos se passarem, mas que de fato é um reconhecimento e uma escolha. Segundo lugar, segunda verdade que Tiago diz para que a gente não entre em desespero. Nós precisamos de sabedoria, mas existe uma fonte de sabedoria. Deus é a fonte de sabedoria. Ele diz, se alguém necessita ou tem falta, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações e lhe será concedida. Por que Deus é a fonte de sabedoria? Em primeiro lugar, porque Ele é o único totalmente sábio. A Bíblia diz que com ele, diz Jó 12:13, com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Então Deus é o único, 100% sábio. Aliás, é um dos seus atributos, sabedoria. Daniel, no capítulo 2, verso 20, falou dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. 1 Timóteo 1,17 diz, ora ao Rei dos reis, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Então, Deus é fonte de sabedoria, em primeiro lugar, porque só Ele é totalmente sábio. Mas também Deus é fonte de sabedoria, porque Ele, além de sábio, é um Deus generoso. Queridos, esta é a oração que eu posso lhe afirmar que se você fizer, Senhor, me dá sabedoria, que Ele sempre vai responder sim. Nas nossas orações, Deus às vezes responde sim, Deus às vezes responde não, e para o nosso terror, de vez em quando diz assim, espera. Senhor, não dá para dizer um sim ou não rápido, que às vezes é na espera que a gente aprende. Né? Na espera que a gente aprende. Mas Ele diz sim, não ou espera. Mas quando o assunto é sabedoria, pode pedir quantas vezes quiser, a qualquer momento, é a oração que, segundo a Bíblia, Ele sempre responde sim. Ele não vai dizer assim, não, você não precisa, porque Ele é que diz que nós precisamos. A Bíblia diz que Ele é Deus todo sábio,
Mas não apenas isso, ele é um Deus generoso que tem prazer em conceder sabedoria. Ele diz aqui que ele dá com generosidade e sem reprovações. Isto é, que ele não joga na cara. Tipo assim, está pedindo de novo. Olha, está dependendo. Não, ele é generoso e ele dá sem reprovação, sem te criticar por pedir sabedoria, pelo contrário, sabendo que você de fato precisa. A oração por sabedoria é uma oração que Deus tem prazer em atender. Aliás, eu diria a você que é uma oração que Deus está ansioso, se eu posso usar essa expressão, deseja ouvir. É uma oração que Deus tem prazer de ouvir e tem prazer em atender. Deus é fonte de sabedoria, porque Ele é o Deus todo sábio, é um Deus generoso que não reprova quem pede sabedoria, porque Ele sabe que nós, seres humanos, dependemos da sabedoria para decisões certas. Mas, por fim, o texto nos diz que Deus, se nós queremos pedir sabedoria a Ele, nós devemos ter uma postura correta, devemos crer e desejar a sabedoria. Verso 6 diz: peça sabedoria, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, para receber sabedoria na sua oração, é preciso fé. Em que sentido? Que você creia que Deus tem poder para dar e tem prazer em dar. Quando você pede sabedoria, você tem que crer. Deus tem poder para dar, não é algo impossível para Ele, e Ele tem prazer em dar, em conceder sabedoria. Então, mas não apenas isso. Ter fé para crer que Deus é capaz e quer dar. Mas você precisa ter também convicção. Você precisa desejar. Ele fala assim, que você não pode duvidar como uma onda do mar, agitada pelo vento, isso é, de um lado para o outro. E ele fala ainda que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, porque é indecisa e inconstante. Sabe o que está dizendo? Tem pessoas que perdem sabedoria na hora do aperto. Mas depois que passa o aperto, já não quer mais sabedoria, tem outras coisas mais importantes. Sabe o que ele está nos dizendo? Se você pede sabedoria, mas acha que o que você mais precisa é dinheiro, ou saúde, ou felicidade, ou solução de um problema, Deus não vai te responder. Você precisa chegar a um momento que entenda que o que você de fato precisa na vida é sabedoria. Se você é daquele que quer sabedoria só na hora do aperto, para resolver um problema que você não sabe resolver, se você, segundo diz a Bíblia, que é indeciso ou indecisa, ou outra tradução diz ânimo doble, isso é interesse dividido, se você é inconstante, se você é instável, você não receberá. Se você julga que há algo mais importante na sua vida do que sabedoria, Deus não vai responder. Ou se você uma hora deseja sabedoria, mas outra hora, outra coisa está no centro do seu coração, você não vai receber sabedoria. Estão entendendo? Nós precisamos, além de fé, decidir o que nós queremos. Enquanto nós não nos convencermos que, dentre tantas necessidades que temos, a principal é sabedoria para a nossa vida, nós não vamos realmente receber do Senhor. Você não será abençoado com a bênção da sabedoria se tem outros desejos no centro do seu coração. Mas se você disser para o Senhor, Senhor, olha, se tiver que tirar tudo, só não tire a sabedoria. Ou o que eu quero, como Salomão fez. Salomão podia, veja só, queridos, era rei. E ele pediu para o Senhor, não riqueza, não proteção contra os inimigos, mas ele não pediu sucesso, não pediu saúde, mas ele pediu sabedoria. Ele diz assim, para a capacidade de julgar o meu povo, discernindo entre o bem e o mal. Nem todo mundo quer sabedoria. Eu diria até que é um grupo muito pequeno, que eu espero que você hoje faça parte deles. O livro de Provérbios, lá no capítulo 1,
ele apresenta a sabedoria de uma forma personificada, como se a sabedoria fosse uma pessoa que sai pelas ruas em busca de adeptos. Então, é a personificação da sabedoria. E a sabedoria, o texto diz de Provérbios 1, a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e na cidade profere as suas palavras, perguntando, até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhe darei a conhecer as minhas palavras. A sabedoria procurando por pessoas que queiram, porque há muitas pessoas acomodadas com a ingenuidade, com a tolice. Provérbios, que lemos hoje de manhã no capítulo 2, fala que nós só vamos alcançar quando nós desejarmos a sabedoria como buscamos o ouro, como buscamos a riqueza. Provérbios 4:7 diz, a sabedoria é coisa principal, adquire, emprega tudo que você possui na aquisição de entendimento. Querido, sabedoria é um dom concedido por Deus a quem busca de todo o coração, com fé e convicção. Qual é a nossa maior necessidade? Eu diria que é uma necessidade imutável. Desde o momento que você nasceu até o dia que você partir. A sua necessidades mudarão, mas uma permanecerá no topo da lista. Não importa o que está acontecendo com a sua vida. É a necessidade de sabedoria, da róquima que vem de Deus, do conhecimento prático sobre a forma correta de viver, a capacidade de tomar decisões corretas, de fazer escolhas certas em cada circunstância. Por exemplo, por que esse texto de sabedoria ele vem exatamente depois dele ter falado de provações? Aliás, alguns colocam como parte do tema provações. Porque, queridos, um momento que nós precisamos de sabedoria é diante das provações. Ele coloca, e não é por acaso, ele nem mudou de tema, ele está dizendo assim, olha, está enfrentando provações? Peça a Deus sabedoria para não desperdiçar as provações. Esses dias li a história de um homem que pedia a Deus paciência. Aí você sabe, né, quando a gente pede a Deus paciência, o que vem? Só tem que ter teste. Diz que ele estava pedindo a Deus paciência. E naquele dia ele saiu atrasado e tinha que pegar o trem. O trem atrasou 50 minutos. E ele ficou lá reclamando que o trem estava atrasado. Quando o trem chegou, ele entrou, que ele se deu conta que ele perdeu 50 minutos que ele devia estar aprendendo sobre paciência para reclamar e ser impaciente. Ele falou assim, em vez de treinar a minha paciência, eu treinei a minha impaciência. Ele está dizendo que quando enfrenta provações, eu peço paciência a Deus, eu peço sabedoria a Deus, porque aí eu aprendo, eu não desperdiço aquilo que é inevitável. Eu citei aqui que provações são aquelas adversidades que não podemos evitar. E eu tenho que encarar com sabedoria o que eu posso aprender. Mas também está dizendo que qualquer área da vida, quando você enfrenta tentações, quando você vai fazer um planejamento de vida, quando você vai se relacionar com pessoas, em todas as áreas precisamos de sabedoria prática, precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria para tratar as pessoas de maneira correta. Para usar bem a nossa boca, diz lá em Tiago 3, o nosso falar precisa de sabedoria. Para planejar o futuro, precisamos de sabedoria. Para tomar decisões financeiras, precisamos de sabedoria. Para viver em sabedoria, em família, precisamos de sabedoria. Para tomar decisões em qualquer área da nossa vida, nós precisamos de sabedoria. Não há nenhuma área que deve ficar fora do escopo da sabedoria de Deus. Não há nenhuma área que nós não precisamos de sabedoria. Mas é um texto para nós estimulante, porque começou dizendo que nós precisamos de sabedoria, mas nos afirmou que Deus é a fonte de sabedoria, e Ele é uma fonte que tem prazer de dar sabedoria. E está nos dizendo que eu devo pedir com fé, sabendo que Deus tem poder para dar e prazer em dar. Mas tem que pedir por convicção, que sabedoria não pode ser o nosso desejo momentâneo. Precisa ser o nosso desejo para toda a vida.
Por isso também, Tiago capítulo 1, mais à frente, quando ele encerra esse parágrafo, Tiago diz o seguinte, e aqui inclui sabedoria. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, nem sombra de mudança. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Será que existe algo que se encaixe melhor nessa descrição do que sabedoria? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, sabedoria, vem do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Que você saia daqui convencido que você precisa desesperadamente de sabedoria para a sua vida. Todas as áreas da sua vida. Não seja sábio aos teus próprios olhos, porque como diz a Bíblia, há mais chance com tolo do que quem acha que é sábio. Que você precisa desesperadamente de sabedoria para o seu dia a dia, mas que temos um Deus que tem prazer em dar. Quando você pede, Ele se alegra em dar sabedoria. Ele dá sabedoria. Peça com convicção, peça com fé, porque nós precisamos ter uma vida. A nossa vida é muito melhor quando é uma vida marcada por sabedoria. Amém? Eu queria orar com você. Nós precisamos de sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Queria que você orasse agora e dissesse a Deus, pedisse que Ele examinasse o seu coração e diga a Ele, pergunte a Ele, qual é a área que nesse momento eu estou precisando de concessão de sabedoria do alto para tomar as melhores decisões. Qual é a área da sua vida agora? Ore ao Senhor. Você talvez esteja por tomar uma decisão. E qual é essa decisão que você tomar? Que você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu até tenho a ideia de qual é o melhor caminho, mas há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim são os caminhos de morte. Qual é o caminho para a minha vida agora? Fale com o Senhor, ore ao Senhor e coloque diante dele. Quero desafiar você que ainda é um adolescente, é um jovem, é um junior. Momento tão especial de você dizer, Senhor, eu quero pautar a minha vida por decisões sábias. Faça a escolha já. Decida fazer da sabedoria o seu alvo de vida. Não é o sucesso, não é o dinheiro, não é o bem-estar, não é a chamada felicidade. Tudo mais virá. O que você precisa, sabe do que? É de sabedoria. Peça ao Senhor, me dá sabedoria nas minhas escolhas, as grandes escolhas da minha vida, profissionais, relacionais, emocionais, espirituais. Dá-me sabedoria. Deus dá sabedoria. Deus deseja. Mas para isso nós precisamos alinhar o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. É a nossa oração, dizendo, nós queremos ouvir tua voz. A minha pergunta é se nós realmente queremos ouvir a voz do Senhor para tomar as decisões certas. Nós queremos ouvir tua voz, porque é a oração por sabedoria. Deus de amor, nós sim queremos ouvir a tua voz e fazer escolhas todos os dias dirigidas por ti. Faz-nos mais sábios na verdade e no amor. Em nome do teu Filho amado Jesus eu oro. Amém, Senhor, amém.